Padre Júlio, Olá. muito obrigado. Sei que o senhor tem um trabalho bastante intenso a favor aí das pessoas que são economicamente, politicamente, socialmente esquecidas, excluídas, oprimidas e estão vulneráveis. E ainda assim o senhor disponibilizou esse tempo para a gente poder falar para as pessoas, né, sobre essas questões tantas que principalmente nesse atual governo vem sendo tratado com muito descaso e muito desprezo. Muito obrigado. Eu fiquei muito emocionado, inclusive quando o senhor me ligou atendendo o meu convite. Muito obrigado. E eu queria muito que o senhor falasse sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, né? Sobre a supervisão, sobre a sua proposta, para que as pessoas conheçam um pouco. Porque esse trabalho é um trabalho também, né, do senhor como padre, vinculado à Igreja Católica. Então, para as pessoas também entenderem como a Igreja, ela também se propõe a acolher. Tem a Igreja que não acolhe, mas tem a Igreja que acolhe. Né? Então, o que sempre eu digo é de que eu não trabalho com a população de rua, eu convivo com a população de rua. E esse convívio com a população de rua já são mais de 35 anos. Então, são 35 anos de convivência, de aprendizagem, de descobertas, de relacionamento, onde nós vamos descobrindo com eles as respostas que eles precisam, as necessidades que têm. Então, nós temos aí na pastoral de rua da Arquidiocese de São Paulo duas vertentes importantes. A primeira é conviver, é estar com eles, rezar com eles, formar comunidade com eles, participar com eles da vida, da luta, estarmos juntos na descoberta, saber ouvir, aprender, ensinar, erramos, acertamos, vamos caminhando. E a vertente que seria de diálogo, como lembrava sempre Dom Paulo Evaristo Arnes. A pastoral, a nível da arquidiocese, tem que falar com a cidade. Falar com a cidade é falar com... tem nomes que eu já não gosto muito, mas com o chamado poder público, com o tanto executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. O IBGE, que ia fazer o censo do povo brasileiro da nossa nação neste ano, não vai mais devido à situação de emergência sanitária. Mas o IBGE nunca conta a população de rua, porque a população de rua só não é recenseada porque não tem domicílio, só é recenseado quem tem domicílio. E nisso, então, a população de rua fica fora e são feitas pesquisas, são feitos censos específicos e hoje o próprio IPEA coloca que, segundo os dados dos municípios, nós temos no Brasil mais de 200 mil pessoas em situação de rua. Hoje a população de rua aumenta no Recife, como em Fortaleza, como em Natal, como em Porto Alegre, como em Florianópolis, aumenta exponencialmente no Rio de Janeiro, aumentou 53% na cidade de São Paulo. Então é uma população que cresce muito e tem o perfil diferenciado, aumenta muito o número de grupos familiares, aumenta o número de mulheres com crianças, aumenta o número de jovens, como também é grande o número de idosos. Então, é uma população que nos desafia. A Pastoral de Rua de São Paulo iniciou com Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes, o querido Dom Paulo, que pediu que se levasse Puebla para as ruas, que aquilo que Puebla tinha colocado e que a opção preferencial pelos pobres de Medellín chegasse às ruas da cidade e que não tivéssemos mais respostas só institucionais, mas respostas eclesiais. Foi aí que surgiu a Casa de Oração do Povo da Rua na Arquidiocese de São Paulo. A Casa de Oração
é um espaço de articulação, é um espaço de encontro, mas também é um espaço celebrativo, onde a população de rua tem o seu jeito de rezar, o seu jeito de cantar, o seu jeito de dançar, o seu jeito de partilhar o pão. Então, todas as coisas bonitas que nos ensinam a ser uma igreja nazarena, uma igreja seguidora de Jesus. Eu queria até comentar com você, me deixou, até eu demorei um pouquinho aqui para entrar, eu estava estupefato com uma informação que me mandaram agora há pouco, de um curso de pessoas que estão fazendo cursos por aí, e um curso sobre teologia da libertação. E essa pessoa, ao invés de, então, lá estudar qual é o método, quais são os fundamentos epistemológicos, como é que se articula. Então, nós estamos vivendo um momento dramático de miséria, de doença, de genocídio da juventude negra, de desprezo pelos povos indígenas, de menosprezo dos quilombolas, de desprezo, de preconceito contra os grupos LGBTQI+. Então, são coisas dramáticas. Você sabe, agora, antes de sair da igreja, eu estava lá com um agente comunitário de saúde, que foi morador de rua e hoje é um agente comunitário de saúde, preparando as sacolinhas para as mulheres trans de rua, para as travestis, para pessoas que não têm carinho de ninguém, não têm atenção de ninguém. Então, nós estamos mandando para eles, para elas, essa atenção. Padre Júlio, eu ia até comentar isso, né, sobre a questão da teologia da libertação. Eu nasci numa família de classe média baixa, que foi se, como muitos brasileiros, que foi se estruturando na medida em que os filhos foram ingressando no mercado de trabalho. Eu nasci, fui criado por 9 tias, minha mãe tinha que trabalhar fora, minha mãe solteira. Inclusive faz parte da minha história a dificuldade na época para que fosse feito o meu batizado, porque eu era filho de mãe solteira. E minha família sempre congregou da fé católica. Minha casa era cheia de seminarista, o meu padrinho padre, depois foi consagrado bispo. Então eu sempre tive um vínculo muito grande com a Igreja Católica. E eu não tinha dinheiro para comprar livro, mas na adolescência eu frequentava o seminário diocesano de Mogi das Cruzes. Então eu tive uma base bastante significativa na minha vida, que foi o encontro com aqueles seminaristas que comungavam dos princípios da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base. E um documentário que marcou muito a minha vida, a minha adolescência, foi um documentário que falava de Francisco de Assis, que era Pé e Fé na Caminhada. Que envolvia o movimento sem terra, as pessoas que faziam a romaria da terra, a luta pelo mínimo de dignidade humana possível. E o meu padrinho, na época, que ainda era seminarista, eu frequentava com ele os locais em que ele fazia, né, as suas visitações enquanto seminarista. Então eu conheci muita realidade. Itacoaquecetuba, os bairros afastados de Mogi das Cruzes, alguns bairros de São Paulo. E me lembro uma vez algo que ficou muito marcado na minha vida, quando o meu padrinho disse para mim: coma aquilo que te põe à mesa, porque nem sempre, né, aquilo que você gosta ou não gosta, mas aquilo é o que a pessoa tem de melhor para te oferecer. E eu fui educado dentro desse processo, entendendo que a caridade ela é a essência e a base do cristianismo. No modo como a gente acolhe, no modo como a gente dialoga, no modo como a gente coloca de igual para igual com o outro. É possível se declarar cristão sem a caridade? Não é possível. Isso você pode ver na própria palavra de Deus, no magistério da igreja, desde a Rerum Novarum, chegando ao Deus Caritas Est, do Papa Emérito Bento XVI, aquilo que é proposto pelo Papa Francisco, mas sobretudo o que está no Evangelho. O que é que Jesus viveu no Evangelho? E não a caridade num sentido de
do grande que dá para o pequeno, do que tem que dá para o que não tem. Mas, como dizia, eu acredito que é o Pio XI, a melhor forma, a forma mais perfeita de que todas as pessoas tenham condições dignas de vida. Nós temos que fazer as duas coisas. Eu acho que nós temos que conviver com os pobres, e o Papa Francisco falou agora há pouco tempo, não é possível alguém se dizer seguidor de Jesus, se dizer católico ou dizer cristão, e não ter os pobres como amigos, e não ter amigos nesse grupo tão sofrido. E hoje é a maioria do povo brasileiro. Então, nós temos esse aspecto, o aspecto do relacionamento, as nossas comunidades abertas para o povo empobrecido, quem está na região dos indígenas, dos povos originários, estar na luta com eles, com os quilombolas, com os grupos marginalizados, com os grupos que são ameaçados. E a outra vertente é a vertente de como nós vamos construindo o reino, como nós vamos construindo o reino de Deus na história. E aí está, a nossa vida, no segmento de Jesus, ela é conflitiva. E aí vem aquele lá dizer que a pastoral, que a teologia da libertação é padre guerrilheiro. A teologia da libertação, ela está presente na vida do povo. E ela não é uma formulação que se faz para se aplicar, mas é uma formulação que se elabora a partir da vida, a partir de como se constrói a vida e como que aqueles que são espizinhados, que estão escravizados, que estão ameaçados, vão construindo e vão tendo esperança. É aquilo que está no livro do Êxodo, que alguns se queixavam muito que nessa formação se privilegiava muito a leitura do livro do Êxodo. Jesus conhecia o livro do Êxodo, Jesus conhecia a história do seu povo. Jesus é apresentado pelo Evangelho de Mateus como o novo Moisés, mas que não traz a lei, ele traz o amor. No capítulo 5 de São Mateus, onde está o famoso Sermão da Montanha, Jesus estabelece uma nova aliança. Moisés subiu ao monte sozinho para buscar o decálogo. Jesus sobe ao monte não sozinho, ele chama todos para perto de si. Moisés falou com Deus, Jesus é o Deus que fala. Moisés falou com Deus e trouxe a lei. Jesus é o Deus que fala e anuncia o amor. Acho que é isso que nós precisamos entender. Senão nós estamos com nossa cabeça embaralhada de ideias, de doutrinas, de dogmas, de proibições, de interditos, de anátemas, e esquecemos o essencial. O essencial é o amor. Então não é possível sem a caridade. A caridade é uma forma de amor. E é o que nos diz São João. Deus amor est. Deus é amor. Eu trabalhei e trabalho com políticas e práticas de inclusão na universidade. Quando se fala em miséria, muitas vezes, na representação social do estudante, do brasileiro, principalmente quem faz ciências sociais, sociologia, assistência social, pedagogia, normalmente a discussão tem como base o sertão do Nordeste brasileiro. Né? E uma vez na aula, eu pedi que os alunos começassem a reparar, e eu fiz uma metáfora, eu falei assim, o sertão na cidade de São Paulo, essa miséria, ela não é escondida, mas ela é negligenciada muitas vezes pelo concreto frio que rouba a atenção das pessoas. Entende? Porque a miséria em São Paulo, e uma coisa que me marcou muito também uma vez, foi uma senhora que eu conheci, mãe de um amigo, lá em Mogi das Cruzes, que ela havia chegado da Paraíba, ela morava numa cidade chamada Santa Rita, na Paraíba, e decidiu vir para São Paulo com os filhos, e ela contou, narrou a história dela.
né? E lá em Santa Rita ela tinha até uma casa, e aqui ela veio numa situação muito precária, e ela me disse assim, meu filho, mas aqui em São Paulo, ainda que eu vá no final da feira, eu tenho comida para dar para os meus filhos, porque eu pego o resto. O que eu quero perguntar para o senhor? As histórias das pessoas que moram em situação de rua, e isso se agrava segundo a identidade que ela tem, por exemplo, o grupo LGBT já é um grupo discriminado, mas se eu sou LGBTQIA+, e moro na rua, em situação de rua, eu tenho mais uma camada aí em cima de mim em relação ao preconceito, inclusive em relação ao nojo. As pessoas muitas vezes têm nojo, né? O negro. Por que essas pessoas, perante o poder público, como que o senhor vê isso, né? Elas são esquecidas, porque elas estão aí. Elas compõem o nosso cenário cotidiano. Por que o poder público muitas vezes faz questão de esquecê-las e de tratá-las como coisa? Porque quando são tomadas medidas, são sempre medidas de vou tirar você daqui, vou escorraçar você daqui de forma muito desumana, né? Eu fiquei até emocionado para falar, mas assim, né, como é que é a visão do senhor em relação a isso? Porque é desumano, né, as atitudes. Sim. Eu vou te responder, só vou mandar um alô para o Júlio, que disse que mandou um recadinho aí. Eu sou Júlio também e quero ser padre. Muito bem, Júlio, Deus te abençoe. Ele está nos acompanhando, um Júlio, deve ser jovem, deve ser algum jovem. Um abraço para você, Júlio. E além disso que você está dizendo, há uma crueldade, há uma violência deliberada. Essas pessoas são agredidas sistematicamente. Então, uma mulher negra, e se ela for trans, ela está numa situação muito pior. Então, a miséria, ela é classista, ela tem racismo, ela tem discriminação, ela tem homofobia, ela tem todas essas coisas embutidas. Todas elas fazem parte, e nós estamos vivendo agora uma situação dramática em que parece que a tampa do ódio abriu, que todo mundo que acha que é bonito ser violento, é bonito esse ódio, ficar fazendo arminha e ficar achando que o caminho é a violência. Nós temos que ter a clareza da cruz, a clareza do amor, a clareza de que pela cruz e pelo amor vamos enfrentar desafios, enfrentar conflitos e dificuldades. Mas nós temos que buscar a nossa inspiração e a nossa força na palavra do Evangelho, na pessoa de Jesus. E ter coragem de perceber Jesus no irmão. Todos os dias de manhã, quando nós iniciamos a nossa convivência, e agora com essa emergência, os irmãos em situação de rua passam, recebem a máscara, recebem álcool em gel, fazem higienização, nós medimos temperatura, quem está apresentando algum problema é encaminhado rápido para o atendimento médico, mas eu vejo sempre Jesus neles. E alguns que estão dormindo na rua, que chegam sujos, molhados, que chegam com o cabelo todo atrapalhado, que estão todos assim com a roupa muito amassada. E logo eu percebo e pergunto, onde é que você dormiu? E eles falam, na rua, padre, na calçada. Então, nós temos que ter clareza de que há uma crueldade muito forte na estrutura social. É aquilo que o Papa Francisco nos diz na exortação apostólica Evangelii Gaudium, do descarte. A lógica desse sistema que nós vivemos é o descarte. Então, há um descarte, essas pessoas são descartadas. Nós, às vezes, usamos o termo, e muitos corrigiram, excluído,
mas é descartado, é um desprezo absoluto, completo. Nós vimos agora os dados que foram publicados no Brasil, que mais de 50% da população não tem ocupação. Então, a miséria vai aumentar, o número de pessoas sem condições de vida. Aqui, estava agora há pouco vendo com o nosso bispo a quantidade, nós estamos precisando mobilizar só aqui na nossa região 2.000 cestas básicas para socorrer as famílias, para socorrer as mulheres com as suas crianças, para socorrer o nosso povo. Nesses dias chegaram lá na paróquia 2 mulheres com 4 crianças. Eu tenho feito no Instagram um diário de imagens. O Instagram é uma rede social que tem muita rapidez, né? É muito ágil. E ali eu ponho fotos ali no Face e no Twitter, porque também é uma forma de fazer um diário de imagens do que a gente está vivendo nesse tempo, e também algumas pessoas nós conseguimos identificar por ali. Elas desaparecem, e aí nós temos as imagens para identificar as pessoas. Então, a violência que atinge, o terror que o pessoal está tendo um sofrimento mental muito grande. Eu vejo muitos irmãos de rua com os olhos aterrorizados. É o medo, é a incerteza. Os que me dizem, padre, eu não sei onde eu vou dormir hoje. A miséria é algo que indigna, mas eu penso que, assim, sabe, culturalmente, nós temos algo bastante perverso em função do nosso sistema capitalista, que é fazer uso daqueles que estão em situação de rua, muitas vezes, a favor do próprio capitalismo, quando a pessoa é desumanizada e usada como objeto de observação para que as pessoas elas acreditem que é preciso sempre buscar instâncias superiores, sabe, em nível de estudo e de tantas outras coisas. Entende? Porque assim, uma vez eu vi uma cena, e isso é muito comum, né? A mãe falando para o filho, a criança estava chorando porque ela não queria ir para a escola. E eu morava ali no bairro da Santa Cecília, onde tem um número muito grande de pessoas em situação de rua. E ela disse para a criança, devia ter uns 5 aninhos, estava indo para a creche, ela falou assim, você quer ficar que nem ele? Né? E eu pensei na hora, eu falei assim, nossa, como isso constrói dentro da pessoa um conceito de que ele não tem nome, ele não é um ser humano, ele não é nada, e você só vai se constituir como pessoa, né, se você tiver título, diploma, isso, aquilo. Não, essas questões são condições, né, que no Brasil são muito desiguais, mas a pessoa humana já está ali. O ser humano não se dá por aquilo que ele se forma. Tal. A nossa condição humana ela é inerente a nós. E culturalmente isso é desconstruído. Né? A chegar ao estado de a separar a sociedade em humanos e indigentes. A indigência é você colocar esse outro num estado de inumanidade tal de que, de fato, ela é rejeitada, né, como objeto do capital. E isso é algo que, assim, me preocupa bastante, sabe? A população vulnerável, né, essa população que dorme na rua, também se criou muita representação social negativa em relação a ela, né? Se vincula à marginalidade, mas não a marginalidade de estar à margem de, mas a marginalidade de ser uma população violenta, de ser ligada a alguém que vai cometer atos de violência. Isso é verdade ou é bobeira isso, né? As pessoas, elas têm essa concepção de quem vive na rua? Então, a população de rua tem uma vida muito devastada, muito publicizada. Tudo que eles fazem é visto. Eu lembro muito, já falei isso muitas vezes, um dia lá na Sé, na cabine da Polícia Militar, o policial militar me disse, o senhor pensa que eles são anjinhos, é?
A gente fica aqui o dia inteiro e vê o que eles fazem o dia inteiro. Eu falei, eu sei, meu irmão. Mas você já pensou também que eles também ficam ali o dia inteiro e veem tudo que vocês fazem aqui o dia inteiro também? Eles não só são vistos, eles veem também. Então, a população de rua, eles veem muito as incoerências das igrejas, as incoerências das paróquias. Eles sentem muito quando são postos fora da igreja, quando eles não é permitido a eles entrar dentro de um recinto religioso. E não são poucas as igrejas aqui em São Paulo que têm seguranças para pôr população de rua para fora. Eles sentem muito isso. Eles percebem quando as pessoas têm medo deles, quando passam perto deles com nojo, quando passam perto deles segurando a bolsa e segurando a pasta, alguma coisa de medo que eles vão pegar. Nessa convivência com a população de rua, eu aprendi muito a dinâmica do olhar. Você tem que ser capaz de olhar. E eu tenho trabalhado muito isso nessas imagens no Instagram, o olhar do afeto, o olhar que acolhe, o olhar que questiona, o olhar assustado, o olhar indignado, o olhar com afeto, o olhar com carinho, o olhar grato, o olhar de gratidão. Então, você precisa aprender. Como eles têm usado a máscara, eu digo que o que a gente primeiro vê são os olhos. E eu estou me alfabetizando em ler esses olhos. Então, às vezes, eu olho muito nos olhos, eles falam para mim, está me reconhecendo, padre? Sou eu mesmo. Então, são tantas as coisas que nós temos que aprender, que viver. Alguém lembrou aí nos comentários, e hoje eu encontrei um enfermeiro na rua, que trouxe o currículo e nós logo tentamos ver de encaminhá-lo para alguma possibilidade de trabalho. Então, são tantos os problemas, pessoas que a gente tem que ouvir. Hoje, aconteceu uma coisa, todo dia tem uma coisa que chama atenção. Tinham dois rapazes, e um deles é até português. E eu não sabia que os dois eram companheiros. Eu os via sempre, eles pegavam os lanches e tudo mais. E aí depois eles me contaram, e esse que é português, ele é muito nervoso, muito agitado. E eles me contaram que eram companheiros e que eles iriam para Minas Gerais. E fizeram lá algumas coisas, eu ajudei para eles irem. E hoje, de repente, eles estavam de volta. E aí passou um bom tempo, eles foram assim no momento, acho que nos momentos mais duros da pandemia. E eles voltaram porque a família não quis, porque eles disseram, é uma aberração, como isso que eles usam a palavra abominação, de você vir com esse seu companheiro e não sei quanto. E mandou eles embora, eles estavam lá hoje outra vez de manhã, estavam fazendo todo um caminho para ir para um outro lugar. Agora, eu sempre penso, eu acho que isso que nós devemos de pensar, o que Jesus faria? Os colocaria para fora? Usaria de chicote? Bateria o portão? O que Jesus faria? Há pouco tempo chegou lá, está lá conosco um rapaz israelense, que acabou num albergue de população de rua. E os outros moradores de rua que trouxeram ele até mim para conseguir algumas roupas. E eu disse para ele, eu não vou ficar fazendo questionário para você. Eu não vou ficar fazendo investigação da tua vida. E ele, nesse decorrer de dias, foi, aos pouquinhos, abrindo o seu coração até que a gente entendesse o que é que estava acontecendo. Olha, nós fizemos 100 dias de isolamento social mais duro. São Paulo está fazendo uma abertura que eu não sei se está sendo boa ou não, que isso ainda pode dar um revertério,
São muitas as situações difíceis. Mas eu falei ontem com o nosso bispo e disse para ele, são mais de 100 dias que nos momentos que a cidade estava completamente vazia, não tinha ninguém, que a gente tinha até medo de sair de manhã e ir lá abrir a porta da igreja para recebê-los. Todos os dias. Todos os dias. E todos os dias eu queria dizer isso para você e para todos que nos ouvem. Todos os dias eu vi Jesus. Sujo, com frio, com fome, sem roupa, abandonado, sozinho, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E nesse sentido, sem ufanismo, a Igreja Católica em São Paulo tem dado um testemunho muito forte. Os frades franciscanos no Largo de São Francisco. A Missão Belém na Praça da Sé, a Casa de Oração na Luz, a Missão Belém aqui no bairro do Belém, a Aliança de Misericórdia, o Arsenal da Esperança, a Fraternidade do Caminho, a Fraternidade Maús, os Mensageiros de Paz, todos, a comida que se leva e se acolhe os irmãos na Cracolândia. A pastoral de rua não se ausentou, nem um dia, nem um dia. Todos os dias. A pastoral de rua está onde? Na rua. Com quem? Com os irmãos de rua. Partilhando, acolhendo, aquecendo, conversando. E uma coisa que é importante nessa metodologia, o nosso objetivo não é ser uma lancheteria, um distribuidor de lanche ou um bazar de roupas. Isso tudo são instrumentos, são instrumentos. Eu recebi agora há pouco um telefonema de um rapaz da rua que foi preso, ainda não sei o que foi que aconteceu exatamente. E ele mandou dizer lá na cadeia, chorando muito, avisa para o padre, avisa para o padre. Então, acho que essa é a nossa missão enquanto igreja, enquanto pastoral, e aquilo que o Papa Francisco pediu e que São João 23 pediu também no Concílio Vaticano II. Uma igreja pobre com os pobres. Quando um cristão ele tem consciência dessa dimensão da missão da igreja, né, que Jesus ele realmente salva, mas ele salva desse sistema opressor, ele salva da ignorância quando a gente se abre para o outro, como esse outro é, sem julgamento, né? Que o acolhimento com julgamento, ele não é colocado em prática. Eu acho que a fala do Senhor ela é muito significativa, né? Eu não estou aqui para julgar a sua história, a sua memória, a sua origem. A pessoa ela vai se apresentando na medida em que ela vai confiando, porque é uma construção de amizade. Acolhimento e a amizade ama-te ego, né? Amar o outro como eu também me respeito, me aceito, me vejo, então eu recebo esse outro dessa forma. Né? Faço por ele o que eu faço por mim. Né? É difícil, porque assim, nós temos as catequeses, né? Nós ensinamos na catequese, nas pastorais, nós trazemos a palavra de Deus, a gente apresenta a Sagrada Escritura. Por que ainda existe, assim, eu sei que é difícil falar, né? Mas por que às vezes as pessoas têm tanta resistência de celebrar um cristianismo que vai de fato para a prática? Porque a base da Igreja Católica é a ortoprax, é a prática, né? Por que ainda existe as pessoas que querem comungar com esse Cristo, mas com um evento social, ao invés de uma luta a favor do resgate da condição humana, da dignidade, do respeito e de uma reflexão profunda sobre a condição de Jesus perante essas atitudes?
Porque agora, há pouco tempo atrás, né, duas socialites falando, nunca passaram nem vontade. Né? Porque quem tem a sua casa, às vezes passa vontade, mas não passa fome. Falando sobre entregar marmita, não entregue marmita para as pessoas da rua, porque elas gostam de estar na rua e é conveniente estar na rua. É uma falta de empatia tão grande com a vida humana e com aquilo que é essencial para a vida humana, né, como fome, higiene e outras coisas. Mas são pessoas que muitas vezes estão na missa, fazendo da fé um evento social. Sim. Não, como nos diz São Tiago na palavra de Deus, não há fé sem a vivência do amor, sem as obras. Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos compromisso. Eu sempre digo, a fé não é um consolo, a fé é um compromisso. A fé não é uma almofadinha para você se encostar. A fé é uma sandália que você calça para caminhar. Ter fé significa ter compromisso e a fazer aquilo que Jesus nos pede. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Sem ter medo de enfrentar o conflito, sem ter medo de perder. Eu sempre tenho dito isso e disse isso outro dia. Eu não estou querendo fazer, e não gosto da palavra sucesso. Tem gente que fala assim para mim, sucesso, eu não quero ter sucesso. O meu caminho não é esse. Sucesso numa sociedade meritocrática, numa sociedade que avalia méritos. Eu digo muito isso na nossa comunidade. Deus não olha para nossos méritos, olha para a nossa necessidade. Nós necessitamos do seu amor. Nós não precisamos ter méritos. Deus não está preocupado com os nossos méritos. Ele está olhando para as nossas necessidades, para o nosso sofrimento, para a nossa dificuldade. Nós ouvimos no Evangelho desse domingo, no texto de São Mateus, no capítulo 11, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. O que é que está sobrecarregando o povo? A miséria, a injustiça, a corrupção. Você imaginar que num tempo como esse que nós estamos vivendo, alguém está falsificando álcool em gel para ganhar mais? E as pessoas estão usando o álcool em gel pensando que estão desinfectando a mão, que estão higienizando as mãos e estão usando uma coisa que não tem sentido nenhum. Gente que foi presa aí por causa de respiradores, de superfaturar respiradores, no momento em que o povo tem tanta necessidade, não se importar com o sem terra, acabar com a terra dos índios, ter garimpos que vão destruindo as terras indígenas. Isso tudo é um escândalo. Tirar as cotas, como fez o ministro fugitivo da Educação, as cotas dos negros, dos índios, antes de fugir para Miami. Então, tudo isso é inaceitável. Eu queria manifestar o apoio ao padre Edson, lá de... como é que chama-se? De Arthur Nogueira, pela sua palavra, e tanta gente atacando o padre. Temos que apoiá-lo quando ele coloca a impostura desse governo genocida. Como que o presidente da República veta o uso de máscaras? Isso é inadmissível. Falsificar medicamentos, roubar remédios do povo, tirar o dinheiro da saúde e da educação, tudo isso é idolatria. Isso é a idolatria. A idolatria não é ter uma imagem, é fazer daquilo que deveria de ser para nós meio, fim. Então, pelo amor ao dinheiro, pelo amor à posse, ao poder, passar em cima das pessoas. Ouvi, como disse aquele ministro do Meio Ambiente, vamos aproveitar agora essa emergência. Tocar a boiada. Tocar a boiada, quer dizer, acabar com toda a proteção ambiental. É aquilo que o Papa Francisco coloca, o mundo está doente, nós temos que ler a Laudato Si e não ficar aí dando ibope para esses que ficam fazendo, esses youtubers que se dizem católicos e que ficam arrastando gente atrás de conversa fiada, atrás de conversa que não tem nada a ver com o evangelho, padres empunhando armas,
padres defendendo um genocídio do nosso povo, a juventude negra sofrendo do jeito que está, ver a polícia matando do jeito que mata. A gente não generaliza, nem ataca todos. Até agora há pouco alguém me disse: sou policial e sou cristão. Isso mesmo, isso mesmo. E ser cristão é ser defensor da vida, ser defensor dos pobres, ser defensor das mulheres. Aumenta. Hoje uma senhora na rua falou para mim: padre, eu tive que fugir da minha casa porque eu estou sendo agredida, violência contra a mulher. Ela disse: eu só saí com essa roupa do corpo. Ela me falou isso hoje, pela manhã. Eu só tenho essa roupa do corpo. Eu estou precisando de roupa, eu não tenho roupa nem para trocar. Você sabe que, às vezes, e a gente tem conseguido separar para as mulheres que estão em situação de rua, elas não têm um absorvente higiênico. É uma indignidade, qualquer mulher sabe disso, que é imprescindível que tenha o absorvente para que elas possam cuidar da higiene pessoal. Agora ela está na rua com a roupa do corpo, porque foi agredida, porque teve que sair fugida. E as nossas igrejas, as nossas comunidades, têm que ser, como nos pede o Papa Francisco, hospitais de campanha. Não esses que montam por milhões e depois desmontam e não sabem o que fazer, mas sempre, estarmos sempre atentos, amorosos, compassivos, e como nos pediu o Papa Francisco, ilhas de misericórdia, sem ter medo de contestar os poderosos. E isso eu já tenho dito sempre em vários lugares. Eu não tenho medo e quero sempre estar do lado do fraco. Aliás, na minha ordenação de padre, há 35 anos, eu escolhi a frase da primeira carta de Paulo aos Coríntios: Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Então, nós temos que ter isso, ficar do lado dos fracos. Sempre onde está o fraco é o nosso lugar. Como diz Dom Pedro Casaldáliga, na dúvida, fique do lado dos pobres. Então, acho que a gente não tem que ter medo, não. Saber, nós vamos sofrer, vamos enfrentar desafios, aqui tem o chefe de gabinete do prefeito regional que diz: aquele padre comunista. Outro dia eu pergunta para ele quais são 4 características fundamentais do comunismo. Eles nem sabem. Não. Aliás, as pessoas que se opunham à teologia da libertação faziam críticas, né, dizendo que a teologia da libertação era marxista, era comunista, entre tantos istas, sem nem saber o sentido da natureza do comunismo enquanto proposta, enquanto pensamento filosófico, né? E acho que nunca leram a obra de Marx, então falava uma grande besteira, porque não entendia o que era estar à disposição do povo latino-americano, que sustenta, juntamente com a África, a riqueza da Europa e dos Estados Unidos, a partir de uma exploração que desumaniza. Então nós precisamos ter, acho que, o rigor científico, o rigor metodológico. A gente tem que usar conceitos que sejam claros. Nós não podemos, a gente tem que acabar com a mediocridade. A gente tem que ter um rigor para fazer as análises, para saber do que é que nós estamos falando. O estudo não é para nos afastar da realidade, mas para entender a realidade, para entendermos o que nós estamos falando e conversar com as mediações. Nós não podemos hoje ficar falando certas coisas sem entender o que diz a psicologia, sem entender o que é a pedagogia, sem entender de sociologia. Não, nós não vamos sociólogos e tudo mais, mas nós temos que dialogar. Uma coisa que eu aprendi muito, e Dom Paulo Evaristo e Dom Luciano Mendes de Almeida, o santo Dom Luciano, me ensinaram muito, esse rigor intelectual de você poder conversar com médicos, com infectologistas, com cientistas sociais, com os cientistas de várias áreas. Eu converso com psicanalistas, com psicólogos, com sociólogos, com assistentes sociais, e você não pode ir lá falar um monte de besteira.
e ir lá falar alguma coisa que não tem coisa com coisa. Então é preciso ter, você saber o que você está fazendo, qual é a fundamentação disso que você está fazendo. E na convivência com a população de rua, não idealizá-los. Eles não são anjos ideais, eles são seres humanos, são pessoas. E eles reproduzem aquilo que todas as classes sociais reproduzem também. Eles também acham bonito acumular, acham bonito ter determinadas coisas, porque são valores massivos da nossa cultura, na nossa sociedade. Eles assistem a mesma TV que nós assistimos. Não tem uma TV do povo da rua separada que fala outros assuntos. Eles assistem a mesma grande mídia que todos assistem. Eles também são atingidos pela ideologia dominante. E como nos diz o Paulo Freire, o melhor hospedeiro do opressor é a cabeça do oprimido. Então, introjeta esses valores. Ou como diz a Simone de Beauvoir, dizendo os opressores não teriam tanto poder se eles não tivessem cúmplices no meio dos oprimidos. E é o que o Brasil... É o que o Brasil está vivendo hoje. Quanta gente está pensando com a cabeça do presidente? Uhum. Tem essa consolidação de 30% que não é capaz de se libertar dessa maneira pouco séria de governar um país tão complexo, tão pluriétnico como é o nosso, com tantas diferenças, com tanta diversidade, como ter ações que privilegiem os mais pobres no sentido de garantir a eles água potável, energia elétrica, acesso à saúde, condições dignas de vida, o exercício da sua cultura, especialmente os povos indígenas, que tenham suas necessidades respeitadas, que não haja acampados pelas estradas, que haja uma reforma agrária com a participação dos movimentos sociais, que a terra seja partilhada e seja dividida, que o lucro não seja o nosso horizonte, o nosso objetivo, mas a partilha. A gente ouve agora muito discurso, não podemos pensar só na saúde, temos que pensar na economia. A economia não vai sobreviver se o povo não viver. Então é preciso que o povo tenha vida, que não tenha tanta pressa de fazer essa abertura. Eu fico pensando o que é que o povo vai tudo fazer ao mesmo tempo no shopping. O que é que tem lá de tão essencial que todo mundo tem que se enfiar no shopping para ir ver o quê? Para ir ver o quê? Para ir, como diz o Frei Beto, ir reverenciar o consumismo. Então, nós temos que, nesse sentido, ter a força de resistir, de insistir, de ter um espaço de esperança. E uma das coisas que eu gostaria de pedir muito para todos, tenho insistido muito na comunidade, cuidem dos velhinhos, telefonem para os idosos. Se você souber de um idoso que está sozinho, liga para ele, manda um bilhetinho, vai lá no portão, não entra na casa dele, mas leva para ele um pão doce, leva para ele uma flor, leva para ele um bilhetinho, desinfeta o papel antes e leva para ele um bilhetinho. Cuidem dos que estão sofrendo mais, cuidem dos que estão deprimidos, dos que estão solitários. Eu acho que esse é o grande caminho que nós temos que fazer. A teologia da libertação, ela é fundamentalmente trinitária. Sabe uma coisa que eu digo muito para o povo na nossa comunidade? Deus não é binário, Deus é trinitário. Porque se ele fosse binário, ia ficar fechado. Ele é trinitário, é aberto para todos. É um Deus que se abre para todos. Nós não podemos esquecer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é o início e o fim da missa, mas é o começo da vida e da história. É o que deve ser a nossa história. Eu sempre digo na comunidade, Deus não é solidão, Deus é comunhão. Então é isso que nós precisamos. Deus não é solitário, Deus é solidário.
Então, esse é o nosso sinal, é isso que nós devemos de fazer, para que o Pai, que nos ampare e que nos ama, que é o que ama, nos ensina pelo amado, que é Jesus, a sermos sinais do seu amor. E o Espírito Santo, que é o amor que nos faz discernir. Por amor, nós também erramos, mas sem amor, nós não vivemos. Uma das questões da poética bíblica que me toca muito é a questão do verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o verbo é uma palavra atemporal, é passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo que ela se apresenta, né? Ela é em illo tempore, ao mesmo tempo ela marca esse tempo em todos os sentidos. E nós estamos chegando no nosso tempo final. Eu queria só tocar numa questão, Padre Júlio. Quando eu conversei com algumas pessoas LGBTs em situação de rua, muitas delas foram expulsas de casa por ser gay, por ser... É menor o número de lésbicas na rua, de mulheres homossexuais, mas transexuais, mulheres e homens homossexuais têm um número considerável. E em alguns momentos eu ouvi algumas histórias ali no Lago Santa Cecília de que eu fui expulso de casa aos 14 anos, aos 15 anos, aí só tive que me prostituir para comer, eu tive que fazer uma série de coisas. Mas eu percebo que muitas pessoas se autodeclaram cristãs, elas vão à missa, elas rezam terço, elas leem a Bíblia, elas fazem a caminhada da fé para Aparecida do Norte no dia 12. Mas quando o seu filho, né, se autodeclara homossexual, existe uma resistência muito grande de entendê-lo como pessoa humana e de acolhê-lo. Eu não digo que a pessoa tem que entender de imediato, mas acolher é essencial, porque o amor constrói toda a relação. O que o senhor poderia dizer para as pessoas que passam por essa experiência, se declaram cristãs, mas que muitas vezes negam o próprio familiar em função da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, né? Porque é meio irracional essa questão, né? Eu me coloco a serviço de Cristo, que acolhe, e não sou capaz de acolher nem alguém da minha família, quando esse outro não compatibiliza com o modo como eu vejo a normatividade social. Eu acho que é incompatível. Toda discriminação, todo preconceito, ele é incompatível com a compreensão do Evangelho. Então, não é possível nós estarmos tendo uma imagem de um Deus patriarcal, heteronormativo. Deus é amor para todos, acolhe a todos. Isso não significa justificar nada, nem estar fazendo apologia de nada. Significa proteger e defender a vida daquele que está frágil, daquele que está vulnerado, daquele que está sendo negado. Então, é preciso que, e eu tenho muita atenção com todas as travestis, com todas as mulheres trans que estão na rua e que vêm, eu tenho mandado para elas coisas específicas que elas necessitam, como questões de higiene, questões de vestuário. Então, a gente deve ter por essas pessoas uma atenção muito especial e não aceitar nenhum tipo de discriminação. Hoje, a homofobia é crime, mas é pecado também. É um pecado muito grave, porque é negar a vida e a circunstância de vida de pessoas que estão extremamente fragilizadas. Quando eu recebo muitas mensagens pelo Instagram ou pelas redes sociais de jovens, de pessoas que são ligadas a pastorais, a grupos eclesiais e outros que estão sofrendo preconceito e discriminação. E eu digo para eles uma coisa que eles sempre se assustam quando eu digo, mas eu digo e repito e continuo dizendo. São de uma pureza de coração, eu sempre digo para eles, você é um anjo, você é um anjo. Fique em paz. Deus te ama. Deus te ama. Ama muito. Não tenha medo do amor de Deus. Deus não vai perguntar isso para você. Mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Pergunte o que é que Deus faz por você.
como ele se dá para você. Então, tenha coragem. E eu acho que todos os nossos grupos... Padre Júlio. Retornamos. O Instagram, Gente, ele só uma gente, contagem regressiva, não deu nem tempo de eu avisar o senhor. Ele simplesmente derruba. acabou. E gente velha como eu, mexer em tudo isso não é fácil, viu? Mas eu também aprendi há pouco tempo. Padre, o senhor estava falando sobre essa questão do acolhimento, né, das pessoas, principalmente LGBTs em situação de rua. E eu peço que o senhor faça suas considerações finais. Eu só tenho a dizer que assim, eu acompanho as suas homilias, eu acompanho suas postagens, eu aprendo muito, né? E que bom, sabe? Que bom que a igreja ela permanece com essa missão de ter o pé e a fé na caminhada. E que bom que a gente tem essas... Embora se tenha tido no passado um projeto político para descaracterizar, né, a proposta da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base, ainda bem que essa luta da igreja resiste, persiste e se mantém a favor do pobre. Então eu queria pedir para o senhor as considerações finais, por favor. Tá bem. Eu agradeço de ter estado com você, agradeço esse momento, agradeço essa possibilidade e peço aquilo que eu estava dizendo naquele momento que interrompeu, que nós tenhamos um compromisso de lutar contra todo tipo de discriminação e de fobia, como homofobia, e agora tem a aparofobia, que é o ódio ao pobre, o rechaço ao pobre, como a xenofobia. Então, todas essas fobias não fazem bem. Aliás, é um canto das comunidades de base que a gente cantava muito, que dizia: quem tem medo sofre mais. E quem tem fobia ao irmão acaba sofrendo mais. E que nós tenhamos um compromisso de acolhermos a todos, de não rejeitarmos ninguém. Que eu pedi outro dia ao pastor Henrique, que estava também numa live com o Frei Davi, e até eles chamaram nesses dias para vir falar uma pastora trans, que de uma igreja evangélica, Anglicana? a Jaque, a Jaqueline Chanel. Jacques Chanel. Ela tem um grupo Séforas, né? Que faz um Isso, trabalho com pessoas em situação de rua. Verdade. Eu fui visitá-la, eu fui lá num momento com todas elas, é muito bom a gente aprender. E saber isso, Jesus andou no meio dos pobres e dos rejeitados. Jesus tocou no leproso. Jesus não deixou apedrejar a mulher pecadora. Jesus teve seus pés molhados pelas lágrimas, pelo perfume e pelos cabelos de uma mulher. Então, que nós tenhamos a coragem de nos assemelharmos a Jesus. Eu aprendi lá da minha avó, uma oraçãozinha que eu repito sempre: Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então, que cada um de nós olhe para o coração sacratíssimo de Jesus, para o coração imaculado de Maria, e aprenda desses dois sagrados corações a doçura, a misericórdia, a bondade, a compaixão. Isso que eu desejo a todos vocês. E que esse momento tenebroso que nós estamos vivendo seja também um momento de oração, de repetir. E eu gosto muito, acho que é por causa da idade, eu gosto muito da oração do terço. E eu não durmo sem ter o terço nas mãos. Então, que nós rezemos pedindo a Nossa Senhora da Saúde. Eu a invoco muito com o título de Nossa Senhora das Mercês e da Misericórdia. Pedimos muito com o título de Nossa Senhora da Saúde. Que nós tenhamos coragem de estar como ela, a serviço, junto dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Nossa Senhora nos ensina a dizer:
no Magnificat. Derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Caminhemos assim, com força e coragem. Amém. E Pai nosso dos pobres marginalizados, Pai nosso dos mártires, dos torturados, que esteja presente na nossa luta, com pé e fé na caminhada, todos os dias. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Amém. Sinta-se abraçado. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Vamos junto. Força e coragem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.